Na verdade, essa coisa da inflação recente, né, é um fenômeno mundial, né, não é uma questão só brasileira, né. Nesse âmbito, né, de aumento de inflação mundial, é difícil que um país consiga segurar a peteca sozinho, né. Então, o aumento do preço do petróleo aí nos últimos meses, nos últimos anos, né, tem sido muito forte, o aumento no preço dos alimentos tem sido muito forte, né, e isso afeta a economia brasileira. O Brasil até que tem saído bem, né? A inflação tem subido, a previsão no final do ano aí já é que a gente possa estourar aí o teto da meta, que seria 6,5%, mas a gente está começando já a fazer um processo aí de aumento de juros para segurar essa inflação futura, né? Além do que, a inflação para esse ano, o Banco Central tem muito pouco a fazer, né? O instrumento que o Banco Central tem, né, o instrumento primeiro que ele tem para combater a inflação é a taxa de juros, né? E quando ele mexe na taxa de juros, só tem um efeito sobre a economia, né, a partir de 6 meses até 2 anos depois, né? Então, a inflação para esse ano, se superar a meta, o Banco Central, né, não tem muito o que fazer. O governo ainda pode adotar uma medida de curto prazo, alguma redução de imposto, redução de alíquota de algum produto que esteja subindo muito, mas não atingir a meta esse ano já está um pouco fora do controle do Banco Central. Mas não é um problema tão grande assim, porque é um fenômeno mundial, né? Não sinaliza que a economia brasileira esteja deixando de se preocupar com a inflação. Pelo contrário, o Brasil tem mantido um controle bem estrito sobre a inflação nos últimos anos. Não é um motivo de preocupação? Não é um motivo muito grande de preocupação. Acho que essa inflação mundial tende aí, num prazo mais longo, a se reverter, né? O sistema de metas de inflação, a gente tem que olhar para frente. O Brasil, né, as metas para 2009 para 2010 aí, estão dentro das expectativas. Quais são essas metas? A meta continua em 4,5%, né? Então, a expectativa de inflação para o final de 99 está 4,9%, um pouquinho acima da meta, mas bem dentro da banda que vai até 6,5%. Né? E o Banco Central tem sinalizado aí nas últimas reuniões de que vai fazer o que for preciso para segurar essa meta dentro desse patamar aí nos próximos anos, né? Então, a meta desse ano foi, em parte, uma surpresa a gente não conseguir, porque o cenário na economia mundial se deteriorou de uma forma que a maioria dos países não conseguia prever com facilidade, né? Por exemplo, o aumento do preço do petróleo, que foi muito alto nos últimos meses, a gente previa um aumento menor, né? Isso tem um impacto sobre a inflação que é bastante importante, que ainda é um produto muito, muito necessário. E há uma relação entre a inflação e o crescimento econômico? Há uma relação, sim. Se você tem, né, uma inflação muito alta, isso afeta o crescimento de forma negativa muito forte, né? Não só o sistema de metas de inflação, né, mas a partir aí da década de 90, né, a maioria dos países do mundo começou a se comprometer com o combate à inflação, né, de uma forma decisiva. Você vê a inflação no mundo, né, caiu bastante, né? Quais são os países que não conseguem fazer isso? São países que estão vivendo situação de calamidade, por exemplo, como o Zimbábue, que é um país da África, em que está sendo governado por um ditador. A inflação está no que foi a inflação brasileira nos anos 80, uma hiperinflação, mas é porque você não tem controle do país, você não tem controle das finanças públicas, e só nesse cenário que a inflação explode desse jeito. Se o Banco Central adotar uma política aí mais rígida, a inflação não tem como estourar, né? Não depende também só do Banco Central, né? O choque, o aumento dos preços pode ser muito fruto de um aumento de fatores externos, como o preço do petróleo, como o preço de alimentos. E também pode ser, no caso do governo brasileiro, né? O governo brasileiro, por mais que tenha controlado aí a sua dívida, acertado as contas públicas, controlado os gastos, ainda gasta bastante, né? Isso tem uma pressão também não desprezível sobre os preços, né? Então, tem alguns economistas que dizem, olha, o governo poderia contribuir, né? Isso está fora da alçada do Banco Central, que só trabalha com a taxa de juros, mas o governo, como um todo, o Ministério da Fazenda, poderia reduzir um pouco os gastos aí para ajudar a segurar essa inflação. E no Brasil,